Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like para fortalecer, que hoje é dia 22 de abril, sábado, tá? O Corinthians entra em campo amanhã aí contra o Goiás pelo Brasileirão. A gente segue aí a nossa rotina, acompanhando o nosso Coringão, tá? E aí já apresento para vocês aqui, está improvisado o novo estúdio, tá? Falta pintar ainda a parede, e aí depois que fizer a pintura, vou decorar. E aí eu até peço a sugestão de vocês, algumas ideias. Pô, John, acho que fica legal colocar isso, e colocar tal coisa. Até apresentei em outros vídeos, né, alguns itens do Corinthians aí que eu já tenho, que eu já até pensei aí em como colocar aqui na parede, tá? Mas a gente vai melhorando, vai buscando aí essa evolução, vou melhorar a questão de iluminação também, tudo mais. A gente vai nessa pegada, rapaziada. Quero saber a opinião de vocês sobre o novo estúdio do John, tá? Lembrando, está em fase de construção. Aqui tá improvisado ainda, não consegui gravar lá no meu quarto hoje, né? Falei, pô, então já vou gravar no estúdio, já vou pra lá, já vou gravar, ver como tá mais ou menos, e aí já vou melhorando. Vou colocar espuma acústica aqui também pra dar uma melhorada na questão do eco. Então a gente vai evoluindo, rapaziada. Me sigam também nas redes sociais. E é isso. Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, o Corinthians abriu aí a venda de ingressos, tá, para o jogo contra o Remo semana que vem, jogo 9h30 da noite na Neoquímica Arena, quarta-feira, né, o jogo na quarta-feira, dia 26, o Corinthians perdeu o jogo de ida por 2-0, tá, e agora tem que reverter aí esse placar dentro de casa, um cenário que a gente viu no ano passado, né, contra o Atlético Goianiense, e conseguimos reverter, mas não é o ideal, né? Não é o ideal. A nossa programação era: faz o resultado lá contra o Remo, que aí o jogo de volta em casa, você pode poupar os atletas. Nossa comissão fez outro planejamento, tomou 2-0 lá. Agora, amanhã pega o Goiás, tá? Amanhã pega o Goiás, quarta-feira tem o Remo, no final de semana pega o Palmeiras fora. Então uma sequência bem complicada pro Corinthians. A venda de ingressos aí está aberta, tá? Para quem é fiel torcedor, abriu aí para todos os planos, tá? Inclusive hoje 11 da manhã que abriu para todo mundo. Para torcedores em geral, a partir do dia 24, né, segunda-feira, às 3 horas da tarde, pelo site ingressoscorinthians.com.br. Para quem é fiel torcedor, pelo site fieltorcedor.com.br. É isso, rapaziada, meu ingresso já está comprado e é isso, vamos pra cima. Bom, e já apresento para vocês também a 1xBet, tá? Patrocinador e parceira aí do John do Timão. Temos o cupom DMAO, tá? Com o bônus aí de 100% para depósitos até R$ 1.200. Então aproveitem, o link está aqui no comentário fixado para vocês. Vamos para cima, que ó, hoje tem bastante jogo importante, tá? Temos jogos da Premier League, tá? O Liverpool recebe o Nottingham Forest, que é o time aí do Scarpa, do Danilo, né, que saíram do nosso rival aqui. Quase 1.2 a odd pro Liverpool vencer, tá? Temos jogo de La Liga também, o Real Madrid jogando em casa contra o Celta de Vigo, odd 1.38 para vitória do Real. Então são assim, jogos importantes, além do Campeonato Brasileiro, né, que temos aí na noite de hoje. Aproveitem o cupom do John e apostem lá na 1xBet, rapaziada. Já montei a minha aqui com o jogo do Liverpool, com o jogo do Real, mais de 1,5 gols nas duas partidas, tá? E a vitória do Real Madrid. Bom, rapaziada, como eu disse, a gente segue aí acompanhando o Corinthians. Temos o Campeonato Brasileiro amanhã, tá? Contra a equipe do Goiás. E o Fagner já é um desfalque confirmado, tá? O atleta aí sentiu dores na coxa direita no jogo contra o Argentino Júnior, que inclusive o Fagner foi muito mal na partida, né? O lance do gol inclusive sai no início de jogada ali, que ele erra o bote. O atacante vai na ala dele ali e faz a jogada do gol do Argentino Júnior, tá? Fagner pediu a substituição, foi avaliado, fez o exame, tá? Está com um edema na coxa esquerda. O tempo de recuperação, tá, é de 10 a 15 dias. Ou seja, não joga amanhã contra o Goiás, não joga amanhã contra o Remo e não joga contra o Palmeiras no sábado. A partir daí, a gente vai ver qual que é a situação do Fagner.
porque o jogo contra o Argentino Júnior foi dia 19. Se demora 10 dias para o cara se recuperar, dia 29 é o jogo contra o Palmeiras. Então não vai estar rápido, 10 a 15 dias, certo? Porque, não recuperou da lesão, mas vai fazer a transição física para o campo. É sempre assim, é o Caetano, é o Júnior Moraes, é o Rafael Ramos, é a situação dos nossos jogadores. Então, nem adianta criar expectativa, pelo menos Goiás, Remo e Palmeiras, tá? São as partidas aí que o Fagner fica fora do time do Corinthians, né? E eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Nesse momento, não temos o Rafael Ramos, certo? Tá na fase final de recuperação, não sabemos aí se ele vai pro jogo ou não contra o Goiás, tá? Mas quero saber quem deve ser o substituto. Muito provavelmente vai jogar o Duqueiroz ou o Bruno Mendes ali na lateral direita, rapaziada. Bom, e outra atualização importante sobre o comando do Corinthians, né, que eu até acabei esquecendo de falar. Fernando Lázaro foi demitido como treinador, tá? Então deixou o cargo de treinador do Corinthians, mas ele segue como auxiliar, tá? Ele voltou pro cargo dele de auxiliar permanente, analista e tudo mais, tá? Então segue dentro do Corinthians, ele só não é mais o treinador. Já o pessoal que era auxiliar dele, que era o Luciano Dias e o Thiago Largue, esses sim foram demitidos, tá? Então do trio que estava comandando o Corinthians, Fernando Lázaro, Thiago Largue e Luciano Dias, o Luciano Dias e o Thiago Largue saíram, foram demitidos, e o Fernando Lázaro retornou, tá? Retornou para o cargo dele de auxiliar do Corinthians. Então hoje a gente tem aí o Cuca, o Cuquinha, ele trouxe o Daniel também, né, que é auxiliar dele, e temos já o Fernando Lázaro auxiliando o Cuca no comando do Corinthians. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. O Fernando Lázaro deveria ou não continuar no Corinthians? Bom, e ontem, né, às 5h30, como eu postei lá no Instagram pra vocês, tivemos a apresentação do técnico Cuca, tá? Uma coletiva de imprensa. Começou com o Alessandro e o Duílio, tá? Ao lado do Cuca. Entregaram a camisa do Corinthians, tava escrito lá Cuca, 10 e tudo mais. E aí já começou a coletiva do Cuca, tá? O Duílio e o Alessandro não abriram a boca, só entregaram a camiseta e pronto. Foi o apresentador, né, que foi falando, agora a gente inicia a apresentação aí do Cuca e tudo mais, seja bem-vindo e tal. E a primeira pergunta, tá? A primeira pergunta foi sobre o caso mais polêmico que a gente vem falando essa semana aí do Cuca. Tá? Inclusive, no horário da coletiva de imprensa, houve um protesto, tá? Com muitas mulheres. As torcedoras do Corinthians se organizaram para irem ao CT no horário ali da coletiva, fizeram um protesto, tá? Contra aí a contratação do Cuca e tudo mais, tiveram faixas e tal, tá? E o Cuca foi apresentado, certo? Ele respondeu sobre todas essas polêmicas, disse que não fez nada, que ele é inocente, que ele vai passar por cima desses protestos, tá? Que a participação dele é que ele apenas estava dentro do quarto no momento do ocorrido e tudo mais. Ele falou, as pessoas falam que houve um estupro. Houve, acho que um ato sexual a vulnerável. Certo? Aí ele chegou a falar da pena, falou da família dele e tudo mais, tudo que a gente já vem acompanhando aí nos últimos dias, tá? E aí, posso falar? Ele voltou, ele não, o pessoal que estava na coletiva e a coletiva em si ia para os assuntos Corinthians, futebol, time e voltava nesse assunto, protesto, torcida, como que ele vai se portar na Neoquímica Arena, como que ele acha que vai ser daqui para frente, tá? E o Cuca foi respondendo. E aí vou trazer alguns outros pontos que foram abordados, tá? Dentro aí da coletiva. Ele falou que falou com o Duílio, tá? E o Duílio avisou que teriam protestos. E o próprio Cuca falou pro Duílio, se você quiser que eu vá embora, sem problemas, tá? Pego minhas coisas, vou embora, não tem problema algum, tá? O Duílio bancou, falou que era para ele ficar. O Cuca falou sobre a multa dele no contrato, não tem, tá? Ele falou, não vim por dinheiro, eu vim pelo desafio, então o contrato do Cuca é até o fim do ano, mas não tem multa, nem pro Corinthians, nem pro treinador. Isso é bom e isso é ruim. Que a gente viu ano passado o Vitor Pereira. Encerrou o contrato, vamos renovar, não sei o que, não quero, tchau. E o Cuca já tem esse histórico de outros clubes, principalmente o Atlético Mineiro, que ele encerra a temporada e fala, não quero continuar. Aí no meio do ano ele quer voltar. Ele só não quer comandar o time no estadual.
certo? Esse é o Cuca como treinador, o histórico dele nos clubes, tá? Isso foi reclamação no São Paulo, no Palmeiras, no Santos, no Atlético Mineiro, tá? E ele falou sobre isso, ele falou, não, enquanto estiver sendo bom, essa questão aí, por isso que eu fechei um contrato com o Corinthians, eu vim pelo desafio, tá? Então ele falou que se o Duílio não quisesse pagar salário, foi um salário pequeno, para ele não teria problema e tudo mais, que era um sonho dele comandar o Corinthians, já comandou os outros grandes aí de São Paulo, tá? E foi isso. Sobre a questão do time, contratações e tudo mais, ele falou que primeiro precisa fazer uma avaliação da equipe, tá? Falou que já conversou com o Fernando Lázaro, com alguns, com o preparador físico, com o treinador de goleiros, para entender um pouco mais. Falou que vai estudar com eles aí nas próximas horas. Por quê? Porque amanhã já tem um jogo contra o Goiás, tá? Então eles estão correndo aí nessa situação. Falou, depois da avaliação, se a gente entender, possa ser que cheguem reforços, tá? Para ajudar a nossa equipe. Mas no momento a gente segue com o que tem, até porque fechou a janela. Agora não tem mais como contratar alguém, só no meio do ano, tá? E é o que a gente espera que cheguem contratações, porque com esse elenco, meu Deus do céu, meu Deus do céu. E aí, o que a gente espera do Cuca como treinador? Que foi um cara que já trabalhou com o Gil, com o Fábio Santos, com o Roger Guedes e com o Yuri Alberto. Um cara que chegue, olhe para os jogadores, avalie e fale, ó, você não tem condições. Que melhore o nosso time, que tenha coragem de fazer as mudanças necessárias, tá? É isso que a gente espera do treinador do Corinthians, tá? E aí eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. O que acharam da coletiva de imprensa, desse início que eu falei a sequência? Pega o Goiás domingo, jogo decisivo na quarta e um clássico no sábado, tá? Então numa sequência aí de 7 dias, a gente vai ter 3 jogos e 2 deles são decisivos, tá? Um em casa, o outro fora. Comentem aí, rapaziada. Bom, e por fim, tá? Tivemos acesso aí à informação do Samir Carvalho sobre os valores que o Cuca vai receber mensalmente, tá? O salário dele, obviamente, é muito maior do que o do Fernando Lázaro, isso daí todo mundo sabia. O Fernando era uma aposta, um cara que era o primeiro clube que ele trabalhava como efetivo, tá? Treinador efetivo e tudo mais. E aí, pelo que o Samir Carvalho trouxe, tá? O salário do Cuca vai ser 5 vezes maior do que o do Fernando Lázaro, certo? Os vencimentos do profissional entre remuneração, luvas e bônus vão ultrapassar R$1 milhão. Então não é essa conversa de que era o nome que tinha, era o nome que isso e aquilo, porque é mais barato. Não, o salário de R$1 milhão era que o Vitor Pereira ganhava. É salário de R$1 milhão. O Silvinho era 350 mil, o Lázaro 200 mil, e é isso. Os valores que a gente teve acesso. Tá? Então quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Hoje, essa contratação do técnico Cuca para a equipe do Corinthians vale R$1 milhão ou não, tá? Quero saber a opinião de vocês. E por hoje é isso, rapaziada. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!